Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 7. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 7. Quem viu hoje pela manhã alguma procissão aí de ramos? Não viram, né? Ah, viram, olha lá, sempre tem alguém que vem. Lá perto de casa também tinha, só que era mais cedo, eu vi uns avisos. E o que é então o Domingo de Ramos? É a celebração daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Domingo de Ramos nos lembra a Páscoa. E quando a gente pensa em Páscoa, nós temos duas Páscoas que vêm à nossa mente. A Páscoa judaica, que é a celebração da saída do povo do cativeiro egípcio, quando Deus tira o seu povo do Egito e o leva para um lar. Deu a terra prometida a Abraão há muito tempo antes. Então, a Páscoa judaica. E temos a Páscoa cristã, que nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. E a Páscoa cristã nos lembra, então, do lar, um lar espiritual. E eu quero conversar com você hoje sobre isso, sobre casa, sobre lar. Eu não sei, talvez os mais novos não experimentem isso, mas os da minha época, o grande sonho nosso era ter uma casa, comprar uma casa. E a gente fazia todo o esforço para adquirir uma casa. E aí tem aqueles programas de governo, o programa da casa própria. O bairro aqui, Itajaí, 1, 2, 3, 4, ele é um plano para que os que têm menos recursos adquiram, então, a casa própria. E que alegria quando a gente adquire essa casa própria. Você já não depende do aluguel, você não paga mais o aluguel. Você agora tem aquela casa que é sua, e aí você começa a cuidar, a tratar, a reformar, para deixar ela do seu jeito, com os seus sonhos. Não é assim, pelo menos a maioria aqui? Né, dos casados, ou dos viúvos, viúvas, dos descasados, que tem também, né? Mas o nosso sonho, então, é a casa própria. Eu quero conversar, então, hoje sobre esse tema. E o nosso tema é casa própria. Casa própria. E o texto é esse que eu falei para você. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 7. Assentado mesmo, meu irmão e minha irmã, acompanhe a leitura desse texto, tá bom? Não se perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhes Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. Muito bem, meu irmão, esse texto está aí, você pode ler. Eu quero conversar então com você sobre o primeiro ponto, o primeiro tópico. A casa dos nossos sonhos foi feita por Deus. Diga para quem está do seu lado e diga assim, a sua casa foi Deus quem fez. Vamos entender o contexto disso. Quando Jesus está conversando neste momento com os seus seguidores, ele havia dito que havia um traidor entre eles e que ele iria morrer, que ele iria deixá-los. Então você consegue imaginar a situação, a angústia daqueles discípulos. Como assim? Jesus vai morrer? Não estará mais entre nós? Que conversa é essa? A nossa expectativa é que ele fosse o Messias,
o escolhido, e agora ele vem com esse papo, com essa conversa, de que vai morrer, vai nos deixar. Jesus, então, ciente dessa angústia dos discípulos, ele começa então a fazer o quê? A preparar o coração deles, a tratar com eles de tal maneira que eles tenham então um respaldo, que eles fiquem confiantes, que eles comecem a entender qual é o plano e qual é o propósito de Deus. Nesses 3 primeiros versículos que nós verificamos aí, a gente vê o amor, a preocupação, o interesse que Jesus demonstra para com os seus discípulos, para com aqueles homens. Sabe da angústia deles, e ele começa então a dizer para esses homens: eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar uma casa para vocês. E é essa a fala dele. Esse é um dos pontos muito importantes, interessantes, que a gente precisa prestar atenção. Na casa de meu pai, em uma outra versão, diz: há muitas moradas, né? Na versão que a gente leu, na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não tivesse, eu iria preparar para vocês. Preste atenção nessa informação, meu irmão, minha irmã. Jesus está dizendo para os seus seguidores, eu vou preparar um lugar para você. Você consegue imaginar uma casa perfeita, ou com tudo que a gente pode ter nos nossos dias? Consegue imaginar? Uma sala com uma televisão de quantas polegadas mesmo? 65, já a maior agora. Uma sala com uma televisão de 65 polegadas, conectada na internet, com todos os programas que a gente pode ter. 3 banheiros pelo menos, né? Vai que um dia dá algum problema lá e a gente tem banheiro à vontade em casa. Quarto bastante, cozinha bem aparelhada, um quintal legal, aqueles que gostam de casa, quem gosta de apartamento, não. Então a gente idealiza algumas coisas, não idealiza? A casa ideal, que seria a casa ideal para mim e para você. Jesus diz que vai preparar uma casa para a gente. E o apóstolo Paulo, ele traduz esse conceito quando ele escreve lá na sua primeira carta à igreja de Corinto. Capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como é que vai ser o céu? Nós não conseguimos imaginar. Nós não temos condições de entender, de vislumbrar qualquer coisa. Como é que vai ser? Aqui na terra a gente até pensa, algumas coisas a gente consegue comprar, outras não. Mas no céu, Deus vai preparar uma casa para a gente, que foge à nossa capacidade de imaginar. Um lugar que Cristo vai preparar, pela morte e ressurreição dele, ele está habilitado a este lugar maravilhoso, para mim, para você, para os seus seguidores. Então, meus irmãos, Jesus está tratando com os seus seguidores, falou dos problemas, das dificuldades, e falou: fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês. Esse texto está escrito, né? Como eu sempre digo, a gente lê a Bíblia e a gente vai ver tudo isso. Como é que eu trago para os meus dias? Como é que eu aplico na minha vida? Deus, presta atenção, Deus preparou um lar para os seus filhos. Quais os problemas que você tem enfrentado? Quais as dores que você tem sofrido? Os desafios pelos quais você tem passado? As suas angústias, as suas aflições, e não necessariamente todas relacionadas à sua casa,
mas quem sabe a sua família, relacionamento entre o marido, a mulher, entre os pais, os filhos, desemprego, enfermidade. Jesus diz que Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Ele está consciente de tudo isso. E Ele cuida das nossas vidas. Ele trata de cada um de nós. E Ele sabe como nos ajudar. Às vezes a gente pensa numa coisa, mas Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, essa casa preparada pelo próprio Deus. Preparada pelo próprio Deus. Mas aí ele começa então a tratar, e aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Nós vamos tratar dessa casa e do perigo, como é que eu chego até a essa casa. Hoje, se eu for falar para você ir na minha casa, hoje a gente tem o GPS, o Waze, que é gratuito, não tem? Você pega o meu endereço, coloca lá, e o Waze, meu irmão, minha irmã, te leva na porta. É ou não é? Impressionante. A gente coloca e ele vai levar você na porta. Mesmo que você more numa chácara, ele leva você na porta lá da chácara. Você olha assim, você fala, não, é aqui essa subida, pode subir. Ele dá o caminho. Mas quando Jesus então fala dessa casa que ele vai preparar no céu, ele fala da questão do caminho. E ele diz para os seus seguidores, vocês sabem o caminho. O Tomé disse, Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Uma dúvida totalmente humana e pertinente. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Imagina isso há 2000 anos atrás. GPS nenhum. Mapa também não tinha. Então a orientação era pelas estrelas à noite, né? Lembra disso? E essa é a dúvida do Tomé. E qual é a resposta de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus transforma aquela pergunta do Tomé em algo que era humano, de localização lá da época, em uma mensagem do real significado, do que exatamente ele estava falando. Hoje, nós ouvimos muitas coisas. Se você perguntar para todas as pessoas, pouquíssimas vão falar que não acreditam em Deus. Você vai perguntar e todas elas creem em um Deus, em uma força maior, em uma divindade, em algo que está por aí. Poucos dizem que são totalmente ateus. E o que Satanás conseguiu fazer é disseminar, espalhar a ideia de que todos os caminhos levam até Deus. Deus está no alto da montanha, e não importa o caminho para você chegar ao alto da montanha. Importa que você chegue à montanha. Olha que interessante. O Deus que você acredita é diferente do Deus que eu acredito. Você já ouviu isso? Mas não importa. O que importa é que a gente creia. Já ouviu isso? A fala do Tomé, ela é muito direta. Para onde que o Senhor vai? Qual é o caminho? E a resposta de Jesus, mais ainda. Não existe, preste atenção, não existe outro caminho para se chegar até Deus, senão eu sou, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não existe duas verdades, não existem duas histórias, é Jesus. Você quer chegar até Deus e essa casa, né, usando a figura de linguagem aqui que Jesus usou, quer chegar até essa casa? O caminho é Jesus Cristo. É a morte e ressurreição dele para nos salvar e nos resgatar. Não existe outro caminho. Tem muita gente que crê
A gente até conversou hoje de manhã, né? Crer nas forças, nas entidades, e com isso o ser humano vai criando um monte de pensamento religioso. Tem gente que acredita em fadas, tem gente que acredita em gnomos, tem gente que acredita em um monte de coisas. A gente precisa pedir discernimento para Deus, para a gente entender tudo isso. O que é tudo isso? Como é que se chega a Deus? Qual é o caminho que se chega a Deus? Jesus Cristo. Não existe outro. Cuidado, de repente você está pensando em trilhar algum caminho que não é o caminho que vai te levar para Deus. Vai te levar para um outro lugar. Mas não é o caminho que vai te levar para Deus. E é interessante quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Durante algum tempo, os seguidores de Jesus eram chamados de seguidores do caminho. Sabia disso? Eles eram chamados disso. Só depois, quando a gente vê lá em Atos 11, na primeira vez que eles são chamados de cristãos, né, de seguidores de Jesus, Atos 11, 23, em Antioquia, quando pela primeira vez foram chamados os discípulos de Jesus de cristãos. Antes eram seguidores do caminho. Olha que interessante. Quando a gente repara no caminho que o ser humano faz, no caminho que ele pretende trilhar, a gente vê a história da humanidade. Qual a história que a gente vê? Guerra, morte, extinção de animais. Nós, seres humanos, somos craques em fazer isso. Nós acabamos com um grupo muito grande de espécies de animais, nós extinguimos. Quantas pessoas nós matamos nas guerras, e muitas delas em nome de Deus. Quantas coisas nós fizemos pelo nosso egoísmo. E tudo isso o ser humano fez como? Querendo trilhar o seu próprio caminho. Esse é o grande desafio. Quando a gente quer fazer as coisas por nossa própria conta, do nosso próprio jeito, daquilo que dá na nossa cabeça. E aí a gente acaba fazendo bobagem, a gente acaba fazendo besteira. E o único que de fato pode nos restaurar e nos levar a essa casa própria, que ninguém tira da gente, é Jesus Cristo. Só Ele. Ele é quem tem condições de endireitar a nossa vida, os nossos valores, nosso comportamento, o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos. É só Ele, mais nada. Quem já se aventurou por um ou outro caminho sabe que não deu certo. Sabe que não deu certo. Então, meu irmão e minha irmã, o nosso grande desafio é, de fato, caminharmos e trilharmos por esse único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como é que a gente faz no nosso dia a dia? A gente sabe desses textos. Quando eu digo a gente lê, eu me sinto às vezes um tanto mentiroso, né? Porque quando eu digo eu sei que você lê, e aí depois eu pergunto para você e você não lê, aí eu estou achando que eu estou falando bobagem aqui. Mas quando nós lemos a Bíblia e conhecemos a Bíblia, nós vamos entendendo tudo isso. E nós precisamos, então, começar a aplicá-la nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Esse é o nosso grande desafio. Você vem à igreja, você está aqui, você frequenta o culto, você frequenta a escola dominical, mas você vai embora, você vai ter uma semana, né, onde você vai viver a sua vida. Quem é que vai reger o seu comportamento? Quais são os valores e os princípios que vão direcionar a sua vida, a sua história? Por qual caminho você vai trilhar? Para onde você vai? O que é que você vai fazer? Nós precisamos pensar, meu irmão e minha irmã.
Nós precisamos colocar em prática tudo isso. Um problema que nós enfrentamos hoje, nós queremos soluções mágicas. Nós queremos soluções mágicas. Você sabe quem está completando, acho que 25 anos de idade? Aquele bruxo famoso aí, da série, da saga aí. O Harry Potter. Está completando 25 anos de idade. E ele conquistou o mundo. Todos os países onde esses livros puderam entrar, ele conquistou. A Camila agora deve estar nervosíssima, porque isso não está no roteiro. Não está. Ela deve estar nervosa, depois é minha nora que está fazendo a tradução. Então ela vai brigar comigo depois. Então, o Harry Potter está completando 25 anos de idade, e aonde o país que ele entrou, ele dominou, foi bem aceito. Por quê? Ah, como seria bom se, num estalar de dedos, surgisse agora uma pizza. E aí o sabor que me deu água na boca. Gordinho é fogo, né? Gordinho nessa hora assim, só está pensando agora em comida. O que é que vai comer? Um estalar de dedos e uma pizza. Outro estalar de dedos, uma Coca-Cola que não engorda. Nós queremos as coisas assim, no estalar de dedos. Nós queremos que as coisas funcionem dessa maneira, sobrenatural. Mas não é assim, meu irmão. Eu vi eu não sei nem como é que chama isso, mas é um meme, é isso, né? Quando uma coisa viraliza demais, meme, né, Mateus? Então, usaram um garotinho, provavelmente chinês, eu digo provavelmente porque eu não tenho certeza, mas parecia. E aí usaram para satirizar um aspecto aí político. E assim, falaram assim, olha, esse garotinho está estudando. E sabe como ele estudava? Ele estava com o livro aberto, ele fazia assim, ó. Aí ele virava a página. E foi só virando a página aí. Olha que maravilha seria se as coisas funcionassem desse jeito. Já pensou? Prova de matemática. Lembra da equação que eu falei hoje? Lembra? 4xy menos 1xy mais 4xy dá quanto? Hã? Faz as contas aí. 7xy. Você já pensou se tudo que você fosse estudar fosse dessa maneira? Hã? Prova de inglês. Né, Gerson? Inglês, hein? I don't speak English. Oh my God, I speak English now. Oh, que maravilha seria. Que bênção seria. Já pensou? Mas não é assim, dá um trabalho danado. Eu tentei tocar todos esses instrumentos que você vê aqui, eu já tentei tocar. Eu gosto de instrumento. Violão, tive aula. Sorry, Camila. Está fora do nosso roteiro, tá bom? Eu tive aula de violão clássico. Eu tocava, quando eu estava do lado do professor, durante muito tempo, violão clássico, gente. Passou, parei de fazer aula e esqueci. Um dia eu falei, vou tocar bateria, é fácil, 2 pauzinhos na mão. Gente, você tem que usar tudo que você tem, mão, pé e os 2 pés ainda. Não tenho coordenação para isso. Alguns cânticos, ou eu bato palma ou eu canto. Então, não dá, eu tenho que escolher. Então, já pensou tocar bateria? Dá trabalho. Já pensou se fosse assim? Atos inteiros. Ai, que maravilha. Agora eu conheço toda a história da igreja. Deixa eu ver um pouquinho mais. 1 Coríntios inteira entrou na minha cabeça. E a gente só vai conseguir saber para colocar as coisas em prática quando a gente começar a estudar e levar Deus muito a sério. Aí, de fato, a gente vai aprender, entender, compreender esse caminho, essa casa que foi preparada para as nossas vidas.
Se nós não nos debruçarmos, não tomarmos tempo, não dedicarmos tempo, a gente não consegue, não vai aprender. E aí a gente vai estar sempre sofrendo. Aí a gente nunca vai conseguir passar pelos problemas, os problemas serão sempre maiores, as dores serão sempre maiores, as dificuldades vão sempre nos dominar. A gente precisa ter muito claro na nossa cabeça, na nossa mente e no nosso coração, que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, e que Ele é a vida. E ninguém vem, olha como Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não se chega a Deus, não se vai ter uma morada, uma casa espiritual, se não for através do caminho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, meu irmão?